Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, na aula de história hoje a gente vai falar sobre o capítulo 7, tá legal? América e seus povos. Esse capítulo, ele tem uma importância porque ele vai falar sobre a história do nosso continente, né? Os povos que habitavam antes dos portugueses, espanhóis, enfim, dos europeus chegarem, tá? A gente vai dar um nome desses povos que habitavam a América de pré-colombianos, tá bom? Por quê? Porque é antes da chegada de Cristóvão Colombo. Eles já habitavam a América, então, antes da chegada dos europeus. Então, por isso que é denominado pré-colombianos, tá bom? Essas civilizações pré-colombianas, a gente vai ter três em especial que a gente vai estudar nesse capítulo, tá bom? É o que a gente vai chamar de astecas, maias e incas. São essas três que a gente precisa saber nesse capítulo, tá? O Brasil não vai estar inserido nesse momento, a gente vai ver em outro capítulo, tá bom? A gente vai ver hoje sobre as civilizações na organização social delas, tá? Essas civilizações, a gente não tem como falar todas as particularidades delas, né? Mas a gente vai falar de uma maneira geral para a gente poder entender, tá? Porque são povos que têm características distintas, mas em alguns momentos têm características parecidas, tá? Então, na questão sobre sociedade, por exemplo, elas vão ser organizadas de uma maneira que no topo da pirâmide, né, quem vai exercer o poder de fato vai ser o imperador, tá? Dentre essas três civilizações, todas vão seguir essa mesma dinâmica, tá? Então a gente tem o imperador, a gente tem o chefe militar, o chefe religioso, né, ou sacerdote, a gente tem as pessoas que trabalham com esculturas, enfim, né, os ferreiros que fazem armamento. Ferreiros não, porque eles não utilizavam metal, tá? Eles não utilizavam armas de metal. Mas os artesãos, né? Então são as pessoas que vão trabalhar com as mãos, tá? E por último a gente vai ter os escravos, tá? Entre os astecas, é a maior civilização que a gente tem na América, tá? Os astecas vão estar localizados na América Central, na região onde hoje é o México, bom? E os maias também. E a civilização dos incas vão estar localizados na América do Sul, aonde se encontra a Cordilheira dos Andes, tá? Por exemplo, Peru, Bolívia, parte do Chile, tá? Colômbia. Então essa civilização vai ser uma civilização muito grande também, tá? Vai ter uma organização social bastante sólida, assim como os astecas. Os maias vão ter um processo um pouco diferente, porque os maias eles vão estar em declínio quando os europeus chegam aqui, tá bom? E assim, e aí deve uma série de fatores que ainda não é comprovadamente o que aconteceu, mas possivelmente de tanto eles extraírem as árvores para poder fazer calcário, cimento, né, para poder construir as pirâmides, eles acabaram mudando o clima da região. E aí, por causa dessas secas, né, períodos longos sem chuva, eles não conseguiam manter a sua organização social e manter as pessoas ali. Então, durante alguns séculos, né, do século XI, do século XIV, XV, eles acabaram mudando de local, tá bom? E aí as cidades acabaram sendo abandonadas de fato, tá bom? Então, quando os europeus chegam aqui, eles já estão em declínio. Mas a civilização asteca e a civilização inca, elas estão em pleno vapor, em funcionamento, tá bom? Próxima aula a gente vê mais sobre a religião e outros fatos dessas três civilizações, tá? Não deixe de ler o livro e fazer os exercícios das primeiras páginas do capítulo 7. Legal? Tchau, tchau.